Bom dia, turma! Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas e da Natureza. Hoje vamos estudar sobre fontes de luz, lá na página 24, 25 e 26. Aqui na página 24, vamos falar na segunda aula sobre fontes de luz. Então, vamos acompanhar a leitura. As fontes de luz podem ser naturais ou artificiais. O Sol é uma fonte primária de luz natural, enquanto as lâmpadas são fontes de luz artificiais. A luz é uma onda eletromagnética, que no caso da natural tem o Sol como fonte, e no caso da artificial é uma energia gerada a partir de fontes alternativas. Fonte de luz natural. A luz natural é autogerada e divide-se em um espectro de cores, as cores visíveis dos raios. O espectro contém luz com o comprimento de ondas mais curtas e próximos ao violeta, em uma das extremidades, e luz com comprimentos de onda mais longos, próximo ao vermelho, em outra. Esses raios são chamados de ultravioleta e infravermelho. Ambos os raios não são visíveis ao olho humano. O espectro completo da luz, fontes naturais, é o ideal para a vida animal e vegetal do planeta, e esse tipo que permite que as plantas e os animais se desenvolvam. Qual a importância da luz natural para os seres vivos? A exposição moderada à luz solar é saudável e beneficia todos os seres vivos do planeta. A luz natural aumenta a energia e o metabolismo, impulsiona o sistema imunológico e ajuda a produzir a vitamina D, elementos essenciais para o corpo humano. Então, o Sol, quando absorvido moderadamente, ele faz muito bem à saúde do ser humano, né? E qual a importância do escuro nos seres vivos? A escuridão é um fator inerte ao fato da atividade nos organismos. Ajuda a rejuvenescer e restaurar as formas de vida em nível celular. Então, aqui tem alguns organismos que precisam da escuridão, e até nós também precisamos de um pouco de escuro para equilibrar e restaurar o nosso metabolismo, né? Vamos agora ler sobre fonte de luz artificial. A luz artificial é gerada por fontes de energia não natural, ou seja, a maioria das atividades humanas seriam praticamente impossíveis se não existissem essas fontes alternativas de luz. Ela pode ser controlada de acordo com as vontades e necessidades do homem. É possível monitorar adequadamente a intensidade, a quantidade e a qualidade e a quantidade de luz para determinadas situações. Essas não têm um espectro de cores ou comprimentos de onda tão variado quanto a da luz natural, fazendo que sejam menos benéficas. Como exemplos, podemos citar as fontes de luz artificial, como a vela em chamas, a lâmpada e as lanternas. Então, esse é o texto da página 24. Agora vamos seguir para a página 25. O texto que a gente leu ali da página 24 é um pouco complexo, com palavras difíceis, um pouco difícil de entender, mas em resumo, temos fontes naturais de luz, como estrelas, relâmpagos, sol, e temos as fontes artificiais, como as lâmpadas, lanternas, e entre outros que são geradas por outros meios, tá? Então, a gente também falou um pouquinho sobre a exposição ao sol, que é benéfica na quantidade moderada para os seres vivos e os seres humanos, assim como o escuro também é importante para alguns seres vivos e para rejuvenescer e para dar aquele equilíbrio, né? Um pouco de exposição solar, um pouco de escuro, tá? Para fazer bem a saúde dos seres vivos e seres humanos. Aqui na página 25, a gente tem atividades. E na atividade 1, fala o seguinte: todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. A luz pode ser natural ou artificial, como a gente leu no texto, né? Como a gente tem falado ali. Então, ali a gente tem um quadro cheio de palavrinhas. Tem sol, estrelas, relâmpago, fogueira, lampião, vela, fósforo, lâmpada. E a gente tem ali embaixo para separar entre naturais e artificiais. Então, vocês vão classificar o que é luz natural e o que é luz
artificial e escrever ali embaixo. Depois a gente tem a atividade 2, a gente tem a figura de um sol, de uma lâmpada, de uma fogueira e de uma lanterna. Observe as imagens e mencione se corresponde à fonte de luz natural ou artificial. Por exemplo, o sol. O que vocês vão escrever no quadradinho do lado? Natural ou artificial? Mesma coisa, lâmpada, fogueira, lanterna. Escrevam se é natural ou artificial, tá? E vamos para a página 26. Aqui na página 26, a gente vai falar sobre meios de propagação da luz. Então, os diferentes meios materiais comportam-se de forma diferente a serem atravessados pelo raio de luz. Por isso, são classificados em meios transparentes, translúcidos ou opacos. A gente, em outra oportunidade, já falou um pouquinho sobre isso, então vamos relembrar. Os meios transparentes, eles podem observar um objeto com muita nitidez, ou seja, sua trajetória é regular. Por exemplo, o ar, o vidro comum, o papel celofane. No caso, o meio transparente, a luz ela consegue atravessar, né? Se você pegar uma garrafa, um copo de vidro transparente e focar uma luz ali, vai atravessar bem facilmente, nitidamente, do outro lado, né? Ali, como a gente citou, papel celofane é um plástico, alguns têm cores, outros são transparentes, tá? Depois o meio translúcido. A gente observa que o translúcido ele tem pouca nitidez, ou seja, ele é um pouco mais fosco. Ele pode ter o exemplo do papel manteiga, das nuvens, do óculos escuro, ou seja, ele deixa passar apenas em parte um pouco da luz, ele dá uma enfraquecida. É por isso que a gente usa o óculos escuro, né? Para dar uma enfraquecida nessa luz. Depois a gente tem o meio opaco. O meio opaco não permite a propagação da luz. Não se observa os objetos ou imagens com ele, ou seja, a madeira, o papelão, vários outros objetos. Então a luz passa ali, bate no meio opaco e não atravessa. Então aqui na página 26 a gente tem escrito ali em cima, propagação retilínea da luz. A gente tem a imagem do globo terrestre com o vidro transparente, com o vidro translúcido e com o opaco. Propagação retilínea significa mostrar a forma que ele está batendo, que essa luz está batendo nos materiais. De forma no transparente que atravessa, de forma no translúcido que ele atravessa um pouco e no opaco que ele não atravessa, né? Aquilo que a gente já falou ali atrás, tá? Só para vocês entenderem a propagação retilínea, esse nome difícil, né? que tá aqui no meio do nosso conteúdo. Então, daí na atividade 1 diz assim: descubra o que faz a correspondência e relacione as colunas correspondentes. Então, A, os corpos transparentes, B, os corpos opacos, ou C, os corpos translúcidos. Depois tem 3 alternativas para vocês colocar o que é A, o que é B, o que é C. Depois, ali, ó, não permitem a passagem da luz, depois, permitem passagem da luz, parte da luz, e a última, permitem que a luz atravesse. Então, vamos relacionar o que é A, o que é B e o que é C, e colocar ali entre o parênteses, conforme a gente falou ali dos meios de propagação. Tá, turma? Então, é um texto um pouco difícil, com palavras complicadas, mas a gente já deu uma estudada nele em outra ocasião. E as atividades são simples para vocês completar. Mas mesmo assim, se tiverem dificuldade, alguma dúvida, manda aquele zapzinho que nem você. Alguns já estão acostumados a tirar as suas dúvidas, tá? Não deixem as atividades acumular. Façam e assim que tiver oportunidade, já manda a fotinho. Fica mais fácil da Pro estar olhando, tá? A cada um que fizer mandar. Podem mandar a qualquer hora, certo? Que assim que eu puder, eu vou estar dando uma espiadinha. Certo, turminha? Então, um beijo e até amanhã.